Karina Rodrigues, quer dizer que é um Olá. enorme prazer estar aqui consigo, em direto, para esta partilha fantástica. Seja muito bem-vinda. Gratidão. O prazer é todo meu e eu que agradeço. Vera, para mim, sempre foi assim uma rainha, uma deusa, sempre segui a Vera. Trabalho fantástico de astrologia com as deusas e isso sempre me fascinou muito. É uma gratidão imensa dentro do meu coração ter esse convite. Muito obrigada, Vera. Muito obrigada eu. Bem-vindos e bem-vindas a quem está a seguir-nos e eu estou muito feliz, sinto-me muito feliz. A Karina Rodrigues é uma mulher que eu conheci aqui em Sintra por altura, conheci pessoalmente, por altura da Conferência da Deusa, da primeira Conferência Internacional da Deusa em Portugal. E é uma mulher, Karina, você é uma mulher com uma formação incrível. Karina está desde o Estado de São Paulo, eu estou em Lisboa, então estamos aqui ligando estes dois países, Portugal e Brasil, e daqui para o mundo, com todo o amor para todos aqueles que nos estão a ver. E você está mais precisamente onde, Karina, quer partilhar com a nossa audiência? Como? Deu um cortezinho, Vera. No estado de São Paulo, está mais precisamente Eu aonde? estou em São José do Rio Preto. Muito bem. Então fica aqui a indicação para quem nos está a ver e também no Brasil identifica. Karina, você tem um currículo impressionante e eu vou passar a ler. Que eu acho que é importante perceber, através do seu currículo, perceber a sua paixão por estas ciências e por estes ensinamentos e grandes conhecimentos e sabedorias do ser humano, da psique humana, para sempre mais e de uma forma mais expandida e mais empoderada e sempre mais profunda, poder de facto ajudar os outros naquilo que me parece ser um sentido de missão seu. Você é psicóloga junguiana, especialista em símbolos e arquétipos, formada em ciências sociais, com graduação, é professora especialista em psicopedagogia, é arte-terapeuta, é mestre em educação e neurociências, é doutoranda em psicologia pela Universidade Ibero-Americana no México, é palestrante, oradora, coordenadora de projetos há mais de 25 anos para um conjunto enorme de instituições, é professora de yoga, de meditação e de qigong, não é? Que eu acho fantástico. Eu amo. Como é que você ainda não acabou? Você é mestre de Reiki Usui e Celta e com certeza que também está muito no seu coração este trabalho como facilitadora de círculos femininos, rodas meditativas, danças circulares, imagino. Hipnóloga, consteladora familiar com uma especificidade, por assim dizer, em constelação familiar anímica. Portanto, você é muito criativa e fundou o Instituto Ânima. Portanto, você é assim uma mulher, você dizia há bocadinho que é Áries com ascendente Áries. Aqui está, só esse fogo. Exatamente. Só uma mulher com tanto fogo, Karina. E é natural, né? É algo muito, natural. Essa é busca é algo... natural para si, é. E é como é estar cumprindo o seu elemento, não é? Acaba por ser cumprir o seu elemento. Karina, por que é que você fez todo este percurso? O que é que a chamou mais em todos estes ensinamentos, em todos estes estudos? O que é que chamou você? Qual foi o chamado para você trabalhar e estudar e dedicar tanto da sua vida a estas áreas? Eu acredito que foram dois chamados. O primeiro foi um sofrimento muito forte, muito intenso na infância, com os sofrimentos na gestação da minha mãe, onde meu irmão morreu, inclusive, na hora do nascimento. Nasci até de fórceps, um sofrimento muito grande com a morte do meu pai. Mas eu sempre me senti uma criança muito diferente,
porque eu sentia coisas que as outras pessoas não sentiam, e eu via coisas que as outras pessoas não viam, como, por exemplo, aos 2 anos eu disse que meu pai morreria em tal data, né? E aquilo ficou muito marcado, e ele realmente faleceu. E o que aconteceu foi que eu desenvolvi muitas doenças logo na infância, logo depois da morte do meu pai. Então, eu sofria de síndrome do pânico, criança, o que é muito raro. E eu sofria de uma claustrofobia, onde eu mal conseguia ficar na escola ou dormir. E então 2 coisas aconteceram juntas na minha vida. Uma delas foi que uma pessoa perdeu um tarô mitológico da Juliette, né, um tarô indiano, e eu achei. E a segunda coisa foi que eu fui a uma palestra, né, com um psicólogo, e ele era junguiano, hipnólogo, e com uma sessão ele tirou completamente a minha claustrofobia, me levando para o útero da minha mãe. Isso eu tinha 14 anos. E então, com 14 anos, eu sempre li muito, minha família sempre estimulou muito leitura. Então, com 14 anos, eu decidi que era aquilo que eu ia fazer na vida, que se eu tinha me curado daquela claustrofobia em minutos, que tinha uma ciência por trás disso e que realmente, eu como uma Áries, sou ascendente Áries, como você disse, eu falei, eu preciso saber o que é isso. E aí está o segredo do mundo. Então, eu digo que essas 2 minhas vertentes caminharam juntas. Esse amor pela deusa, aos 14 anos, eu já entrei no meu primeiro círculo das deusas, eu já fiz parte do meu primeiro clã, com sacerdotisas que fizeram uma diferença na minha vida incrível. Conheci a deusa, conheci esse mundo da natureza, da arte antiga, e ao mesmo tempo já fui estudando Jung, já fui para ciências sociais, fui para psicologia, e como eu sempre percebi que tinha muita coisa, acho que por isso essa gana por estudos, eu sempre estou estudando e sempre buscando mesmo, mas eu acho que foi a minha necessidade pessoal, de me curar, de não ser mais aquela pessoa doente que eu era. É fascinante, porque realmente há o mito do Kiran, não é? Do curador ferido, que acaba por ser quase que o nosso patrono, o patrono dos terapeutas, daqueles que têm esse apelo, e que encontram uma forma positiva de alquimizar, de processar a sua dor, não é? Então é lindo, não é? Como também no seu caminho as sincronicidades aconteceram, não é? Maravilhoso. Alguém que pede um tarô, não é? Alguém que vai dar aquela palestra, o universo nunca, a vida nunca desiste de nós. E esses sinais estão lá. E você esteve atento, ou você, enfim, fluiu com eles e deixou que eles fizessem em si, não é? O que tinham que fazer, deixarem as sementes que teriam que deixar. E parabéns por essa grande capacidade de transformar aquilo que podia ser uma vida de sofrimento ou de vitimização numa vida extraordinária, onde você floresce e pode, de facto, sendo a pessoa que nasceu para ser, tendo-se rendido a si e ao seu conhecimento e ao seu amor e ao seu eu, você pode, de facto, também ajudar tantas pessoas como ajuda. E você falou no feminino, nas sacerdotisas que desde cedo entraram na sua vida. O que é o feminino para si, Karina? O que é este feminino consciente que hoje nos parece tão importante? Qual é a sua síntese de tudo o que você aprendeu desde desse primeiro momento, com essas mulheres, com essas mentoras, com essa experiência com a natureza, que é uma grande mestre, Muito. que é o próprio corpo da deusa também. O que é o feminino consciente para si? Olha, o que eu mais aprendi e o que é lindo e que é transformador é que justamente para nós mulheres, a nossa cura está justamente no nosso feminino. Muitas de nós, como foi o meu caso, tivemos mães ausentes do feminino, né? Mães que não expressaram para nós o que era o feminino,
e que muitas vezes não nos acolheram como mãe. Então, a gente olhava para aquela mulher e não via mãe, não via acolhimento, não via nutrição, tudo o contrário da natureza e da deusa. Muitas vezes nós não tivemos aquele exemplo. E crescendo dentro disso, da sexualidade que era taxada como ruim, né, do namoro ou da profissão, o nosso feminino ficou muito deturpado. Eu acredito que o feminino consciente é aquele feminino que entende-se como mulher, e não com o desespero da luta, da guerra, do sair correndo para ser um masculino. Eu acredito que nos últimos anos, o que mais se deu foi essa questão. Nós saímos correndo atrás de engrandecer o nosso ânimo, que é o nosso masculino interno, e acabamos deixando de lado o nosso feminino. Para mim, o feminino consciente é entendermos que tudo que acontece conosco e no nosso corpo é igual ao que acontece na natureza. São os ciclos, é a aceitação, é o ser como é, né? Então, se ali está dando uma flor, é como é a época de dar a flor, é a época de dar o fruto, né? É a época, assim como uma planta que nós temos que cuidar e que nós temos que nutrir, nós temos que aguar, a mesma coisa somos nós, mulheres, nós precisamos respeitar esse ciclo e nós precisamos aguar, que seria a água, seria essa simbologia desse sentimento. Nós temos as nossas lágrimas, nós temos a nossa saliva, nós temos a nossa lubrificação vaginal. Tudo isso é a nossa água, né? E quando a gente entra em contato com isso e vê que isso é natural, e não ficar olhando se eu tô com 3 centímetros de barriga a mais, ou se meu peito é 50, não é 46, né? As pessoas ficam tão encanadas com certas situações, e isso nos leva a uma inconsciência. Quanto mais afastados de nós, isso é muito importante, mais próximo nós estamos da lealdade invisível com os nossos ancestrais. Quando eu não sei quem eu sou, quando eu não aceito quem eu sou, eu fico dentro do julgamento de quem foi minha mãe, de quem foi meu pai, de como eu nasci, do que aconteceu. Meu pai, antes, quando eu era adolescente, meu pai morreu, minha mãe não me ama, minha mãe... Você fica dentro da lamentação e da vitimização. E o que você não consegue compreender é que daí você começa a projetar, você arranja namorados que são tóxicos, que traem você, que largam você, você arruma pessoas próximas a você que imitam todo esse processo. Então, para mim, a feminilidade consciente é quando você tem a aceitação total do seu corpo, dos seus ciclos, principalmente, né? E do seu ritmo. Acho que é isso que eu mais aprendi na minha adolescência. E é tanto, Karina, e é tanto, não é? Nós vivíamos numa grande transição, e todas as transições são críticas. Crescer implica crises de crescimento, implica muitas vezes dores de parto, e você estava falando de uma forma de a mulher se relacionar com o seu feminino, que também é uma forma de... Também existe este feminino no homem, na cultura, não é? Como valores, como formas de viver, como referenciais de relação com a nossa alma, e numa civilização patriarcal, onde eu costumo dizer que é em Santíssima Trindade, pelo menos de 2000 anos, o corpo por oposição ao espírito, a sombra por oposição à luz e o feminino por oposição ao masculino, se fizeram negativos, reprimidos, perseguidos. Então, isto é uma coisa de gerações, não é? É uma coisa de gerações que está a pedir de ser resgatada, e este olhar para o corpo como se fosse sagrado, tão sagrado como o espírito. E é um grande trabalho que nós temos que fazer, todos. E na sua experiência de vida, Karina, como é que você vive também com os seus círculos, com o seu instituto, com as suas alunas, pacientes, esta transição deste modelo patriarcal em que vivemos,
deste modelo civilizacional patriarcal para um modelo mais completo, mais holístico, mais curado, mais autêntico de ser humano. Portanto, como é que você vê esta transição? E já agora também acrescento, se vê esse movimento acontecendo no seu país, e o que é que acha que poderia ajudar? Porque não há dúvida que vivemos uma grande transição de civilizações. Isto é um movimento planetário. Com certeza. Como é que você está vivendo esta transição, Karina? E como é que você vive este movimento no seu país? Como é que está vendo e vivendo ele no seu país? E o que é que pensa que poderia ajudar também, acrescentando àquilo que você já disse? Olha, eu acredito que nós estamos vivendo. Eu conversei ontem isso com o Bruno, que foi meu estagiário, alguém também junguiano, psicólogo junguiano. Eu estava conversando com ele ontem, né? Falei, amanhã eu vou fazer uma live com a Vera, ele sabe que eu amo muito você, estou muito feliz. E quando a gente imaginou há 30 anos, eu estou com 44, esse ano faz 30 anos que eu participei do meu primeiro clã. Quando a gente imaginou, há 30 anos atrás, que nós poderíamos estar falando isso ao vivo, sem sermos taxadas de que isso é uma religião, ou que isso é uma seita, ou que isso não é de Deus, ou que isso é bruxaria, né? Quando a gente poderia imaginar que isso estaria dentro da... Como Jung foi o precursor disso, como a gente poderia imaginar que isso estaria dentro da psicologia e da cura de tantos miomas, endometrioses, cânceres? Quanta mulher tem câncer no seio, nódulos, TPM, cólicas, né? Como eu vejo hoje a abertura, porque hoje é comum no círculo das mulheres, é comum a gente falar, vamos ler, vamos fazer a leitura vamos fazer um círculo de leitura das mulheres que correm com lobos, como nós temos lá no Ânima toda quarta, primeira quarta do mês. Então, e eu vejo que de uns anos para cá, de uns 3, principalmente 4 anos para cá, isso se abriu como uma flor, né? E hoje eu acho que a nossa contribuição, a minha, da Vera e de outras mulheres, é fazer com que essas mulheres se reconectem com o seu corpo. Mas, principalmente, eu gostaria muito de deixar a seguinte mensagem. Para vencer esse patriarcalismo, nós vamos vencer com o nosso feminino. Nós vamos vencer justamente com as nossas características do feminino, que tem a sua força. O feminino é muito forte. Ele é forte na sua nutrição, na sua capacidade de gerar vida, na sua capacidade de acolhimento, até na capacidade do silêncio, né? Essa pandemia está virando todo mundo de ponta cabeça, porque, olha só, gente, eu sou Áries com ascendente em Áries. Quem entende de astrologia sabe o que é isso. Que bom que eu consigo ficar um dia inteiro no silêncio, sem pegar o celular ou sem conversar com outra pessoa, né? Isso não tem a ver só com a personalidade, tem a ver com a minha capacidade de conexão com o meu feminino. Então, eu acredito que nós vamos vencer esse patriarcalismo com o feminino, com assumirmos sermos mulheres. Somos cíclicas, não queremos, desde uma coisa boba, como, por exemplo, usar um absorvente, deixar de usar um absorvente, né, que faz mal para o seu corpo e faz mal para o corpo da deusa, faz mal para a natureza, né, que é uma coisa simples, é algo simples. Até encontrar saídas para o seu próprio corpo, nutrirmos, não nos alimentarmos mal, por exemplo, é uma forma de feminino. Absolutamente. Quando eu me relaciono com a comida como nutrição e não como emoção, eu não tenho questão de problemas de saúde. Eu estou me nutrindo, eu estou entrando em contato com esse feminino. Então eu acredito muito nisso. Você está falando e a cada ponto você vai tecendo na sua tapeçaria o tema da cura, não é? Porque, por exemplo, para nós não olharmos para a comida como uma adição, como uma compulsão, como um vício, como uma emoção, mas como uma nutrição, é preciso muitas vezes cura, é preciso terapia. Por isso é que eu digo também muitas vezes que nós estamos na era da terapia, onde a terapia será a nova religião. Ou seja, quem não faz terapia, quem
quem não se procura conhecer, quem não se procura pôr em causa, quem não se questiona, quem não se reflete, não vai conseguir deixar de projetar a sua sombra para cima do outro. E isto eterniza o movimento, eternizando o movimento da guerra, não é? Então, esse aspecto da cura é muito importante. E Karina, nós podíamos estar aqui imensas horas a falar toda esta transição de papéis, em que a mulher, desde os anos 70, também teve que... A mulher abraçou o modelo que conhecia, o modelo masculino de sucesso na sociedade, desenvolveu o seu masculino. Eu acredito que as coisas às vezes são o que são e tinham que ser. Desenvolve o seu masculino, mas depois começa a ficar doente e começam a ficar com endometriose, e começamos a ficar com miomas, e começamos a perder o útero, e começamos a ficar com os nossos quistos, e começamos a ficar exaustas e deprimidas e sem sentido. E a deusa chama-nos quando estamos na noite escura da alma, é verdade. A deusa chama-nos, a vida chama-nos, a vida com essa imensa força. E você falou da força do feminino, que é essa força da presença no agora que é tão difícil, que é essa força do arquétipo da Virgem, que para mim é do mais misterioso e aquilo que me custou mais a entender e que eu acho que é magnífico e é matricial na condição feminina, que é essa capacidade de dizer sim à vida, porque para isso, quando dizer sim às coisas boas que nos acontecem é fácil, mas dizer sim a coisas difíceis é preciso ser por dentro muito consciente e muito amoroso e muito trabalhado para ser conscientemente vulnerável e dizer esse sim à vida desta forma. E realmente há tanto trabalho para fazer. Eu considero que a era do aquário em astrologia é uma era de sínteses. Então, é um novo masculino, um novo feminino, hemisfério direito, hemisfério esquerdo, cabeça e coração. É uma era de síntese. Não acredito que seja voltar atrás ao matriarcado que aconteceu no Neolítico, porque nós não podemos fingir que não aconteceram estes 2.000, 4.000, 6.000, estes milénios de patriarcado. Também tiveram algo de positivo, obviamente, mas nós temos que nos reinventar, não é? E transformar pela cura a nossa energia feminina, a nossa energia masculina para um outro casamento, para uma outra boda alquímica, como o Jung falava. Então, na sua cultura, na sua realidade, Karina, as maiores dificuldades hoje que mulheres e homens também podem ainda enfrentar para se tornarem conscientes, considerando, como você já disse, que muita coisa já mudou. Nós já estamos falando aqui sem sermos acusadas de bruxaria, de religião não sei o quê. Portanto, há tanta outra abertura. Ainda assim, nós temos visto, neste 2020, já agora um parênteses, que muita coisa que poderíamos dar como adquirida não é adquirida. Não está adquirida se não trabalharmos com consciência por mantê-la. Um conjunto importante de direitos sociais, de direitos nossos como cidadãos. Estamos num mundo em que temos que também, cada geração tem as suas batalhas. E eu diria que este ano mostrou claramente as nossas. Eu costumo dizer que sou ativista da consciência e do amor. Para onde quer que isso me leve. Agora, como é que você vê, ainda como dificuldades na sua cultura, no seu país, na sua realidade, para os homens e as mulheres para se tornarem mais conscientes, mais integrados e mais inteiros? Eu acho que, na verdade, é a questão do modelo. Eu acho que, assim, na minha experiência, as mulheres que me procuram, os homens que me procuram para sessões individuais, ou mesmo o meu grupo das deusas lá no Telegram, o que eu percebo Karina, tá bom, eu já entendi, eu tenho que ser mulher, mas o que é ser mulher? Tá bom, os homens me procuram, eu entendi, o que é ser homem? É o que você falou. Eu preciso sair do modelo da mamãe, mas eu também não posso correr para o modelo de uma... Não vai, nós não vamos voltar naquele modelo antigo, né, da mãe, nós não vamos da mamãe nossa, nem da mãe antiga, mas também nós não podemos adotar um modelo de sucesso, como você também falou, do homem. Então, a nossa perdição é que modelo adotar? O que é ser esse feminino? Como lidar com a minha sexualidade, com o meu corpo? Então, acho que essa é a grande dificuldade, porque daí as pessoas estão correndo para o modelo da infância, onde o prazer não é o prazer do adulto,
Porque o prazer do adulto está no beijo, está no sexo bom, qualidade, está no relacionamento afetivo, está no prazer em trabalhar, em construir, o prazer de se nutrir, porque é uma delícia. Quem se alimenta bem, há um prazer subentendido ali. Senão fica no prazer da criança. O prazer da criança é ser sustentado, é ser dependente, é comer bolacha recheada em vez de almoçar. Então, eu acredito que a dificuldade está em encontrar esse modelo, né? E eu acho que mulheres como nós, eu e a Vera, a gente pode dizer isso, nós tivemos sorte, porque o nosso modelo justamente foi estar dentro de um círculo de mulheres, de enxergar mulheres que nos disseram, olha, você, o seu corpo é sagrado, sua alma é sagrada, o homem é sagrado, em vez de acirrar a briga com o masculino, né? Então, eu acho que o que a gente vem trazer não é comércio, eu sempre falo isso, né? Nós temos que tomar cuidado e olhar para esse sagrado feminino como realmente um chamado, como realmente um modelo a ser visto, né? Um modelo a ser explorado, mas um modelo do adulto, do prazer da Afrodite, do prazer da Deméter de cuidar, do prazer das deusas, né? Absolutamente, absolutamente. E esse modelo, para mim, está também na base, uma vez que o indivíduo é o núcleo e depois a família, para mim está na base, no fundo, desta grande revolução civilizacional. Porque o feminino acaba por ser um conjunto de valores. E porque esses valores do feminino têm que vir também para a política, têm que vir para a cultura, têm que vir como uma forma de fazer relações internacionais, onde o valor maior é a vida, onde não se pode matar, porque o valor maior é a vida, independentemente da religião ou do partido. E isso são valores do feminino, valores da cooperação, valores do vencedor com vencedor. E você falou aqui também, daria para estarmos falando muito sobre esta questão da confusão de papéis, o que é ser mulher, o que é ser homem. Hoje mesmo falei com uma aluna que me dizia, Vera, esse é correto, acha que é correto quando eu saio com um homem, quando eu estou com um namorado ou quando eu estou a conhecer alguém, quem é que paga? Paga ele, paga o homem, paga os 50%, pagam as mulheres, somos emancipadas ou não somos? O que é ser feminino consciente nessa coisa? E eu disse, bem, é um tema que dava, só esse tema dava para muito, e eu diria, olha, é claro que não existem, para mim não existe uma só regra para sempre e para todos os casos, mas eu sinto que o feminino tem que dar espaço ao masculino também, e nós temos que reaprender muito, porque a força do feminino também está em ser vista e em recuar um pouco para que o masculino venha e tenha o sumo prazer de conhecer, de descobrir o mistério do feminino. E a mulher tem que redescobrir-se como esse mistério. E há tanto para fazer. E para trabalhar neste aspecto. Você também é professora de constelações familiares e de facto eu conheci há muitos anos a dimensão das constelações, que eu acho fabulosas, e em astrologia nós, na nossa constelação do mapa astral, com as nossas estrelas consteladas ali, nós também podemos ver, não é? Nós podemos ver, por exemplo, que aquela alma, assim como eu aprendi astrologia, que aquela alma escolheu aquelas circunstâncias que lhe foram dadas por aquela matriz. Podemos ver o momento da concepção e se a mãe desejou ou não. E sabe, Karina, deixa-me dizer uma coisa. Eu diria que entre 80% a 90% dos mapas astrais que eu leio, a mãe sentiu pelo menos uma ambivalência. Pelo menos, em muitos casos, sentiu uma vontade de eu não quero, sentiu muita insegurança. E eu, refletindo sobre isto, pensei, caramba, nós não estamos prontos, nós provavelmente não estamos muito prontos para ser mães e pais, as coisas vão acontecendo, geração para geração. Exatamente. Mas depois, enfim, as coisas acontecem, nós vivemos, nascemos, vivemos, seguimos, porque realmente somos abençoados, estarmos aqui, não é? Muitos não tiveram cuidado para poderem continuar,
O que é que você pode dizer também já agora, e nesta sua abordagem que você tem, que criou, da constelação familiar anímica, como é que pode acrescentar aqui esta ajuda ao feminino consciente? Já vimos que as feridas que nós trazemos das nossas mães são para ser curadas, obviamente, e podemos ter a geração que se torna consciente e que acaba por quebrar aqui o feitiço, no sentido em que torna consciente e se responsabiliza por essa dor. Num dos meus livros, O Poder do Amor, eu falava que o universo está programado está armadilhado para o amor, porque É natural. das relações, não é? Se nós não colocarmos nossos pais no coração, nós não conseguimos libertar-nos para viver na máxima potencialidade o nosso destino. E eu acho isto uma lei divina, quer dizer, às vezes pode-nos revoltar um bocadinho, mas como é que eu vou pôr minha mãe e meu pai no coração depois do que eles me fizeram? Mas de facto é uma lei divina e é muito extraordinário quando refletimos com humildade nesta mecânica transpessoal que nos assiste. O que é que você pode dizer, ou algum caso que se lembre, Karina? E ao nível, eu gostaria que falasse um bocadinho da sua próprio sistema, está bem? Em relação a esta consciência. A constelação anímica, ela justamente vai trabalhar de uma forma junguiana, de uma forma mais abrangente. Então, enquanto a constelação familiar trabalha, vou pôr o pai, a mãe, vou resolver um emaranhamento com a avó, quer dizer, personagens e representações, a anímica nós vamos entrar com duas formas diferentes. Uma é a arquetípica, onde, por exemplo, nós constelamos de uma mulher os 7 principais padrões das deusas dela. Nós conseguimos localizar, por exemplo, que nem eu falei do modelo. Eu consigo localizar através de uma constelação anímica que modelo ela está seguindo dessas ancestrais e que modelo arcaico ela tem que desativar dentro dela para que ela possa ser ela mesma. Porque como a Vera disse, nossa, eu super concordo com a Vera, nós nascemos para o amor. O amor está aí, o dinheiro está aí, é natural da natureza e do mundo, né? Nos prover, nos nutrir. Nossas armadilhas e crenças que fazem com que a gente não tenha acesso. Eu brinco que é mais difícil não ser rico, né? É muito difícil, tem que se esforçar para não ser rico, porque você tem que se sabotar, você tem que perder uma oportunidade, você tem que acordar tarde e deixar de estudar, né? Você tem que não se dedicar, então é difícil, tem que se esforçar ali. Porque justamente na anímica a gente vai poder encontrar isso a nível de modelo. Então, olha que lindo, antes de começar a live, a Vera estava me mostrando a coleção dela fantástica de deusas do mundo que ela trabalha, né? Esses são arquétipos. Tudo isso significam as grandes mães, a mãe, a mulher, a nutridora. Muitas vezes, dentro da arquetípica, eu não vou olhar para a mãe que pariu, mas sim para a grande mãe. Eu acho que isso é uma das formas de salvação. Porque a partir disso, eu paro de julgar a mãe humana. Quando Bert Hellinger diz dentro da constelação, ou mesmo a Seitianoye, ou mesmo você pode ir para qualquer lugar, ele diz, se você não, o que a Vera acabou de falar, se você não honrar seu pai e sua mãe, o espiritismo diz, se você não honrar o seu pai e sua mãe, até o cristianismo diz, você não vai para frente. Esse honrar significa, não importa o que eles fizeram, existe uma força, e próprio Bert Hellinger diz isso, né? Bert Hellinger foi um grande conhecedor da deusa, para espanto de todos, porque ele foi sacerdote de Cristo, mas na África, e ele teve contato, e ele diz isso no livro dele, na autobiografia dele. Então, existe uma força que nos traz essa vida. Essa vida não tem nada a ver com o nosso pai e com a nossa mãe, mas eles foram instrumentos e nós devemos ser gratos a eles. E a nossa relação com o nosso pai e nossa mãe, por si só, até aí já é o suficiente. Mesmo que você foi adotado, está na casa de outra pessoa, nem conhece seu pai e sua mãe, mas o seu pai e sua mãe biológicos foram um canal para essa força maior. Você pode chamar de Deus, de universo, de deusa, de cosmos, do que você quiser, de vida, mas para essa vida chegar até você. Né? Então, a anímica, ela vem
trabalhar no nível, eu diria assim, no porão, né? Então, enquanto a constelação familiar trabalha aqui no superficial, mamãe, papai, vovó, vovô, a anímica trabalha com a sombra, com o self, como a própria Vera falou, trabalhar com a sombra para que a gente pare de projetar a sombra no outro. Então, eu vou trabalhar o ressentimento que eu tenho com meu pai, que nem é meu, é da minha mãe, porque ele traiu minha mãe, ele não me traiu, mas eu fico lá, ó, presa na lealdade invisível. Então, eu vou trabalhar essa sombra para eu parar de ter homens abusadores, homens traidores, porque é isso que vai acontecer comigo. Então, a anímica vem trazer isso, essa sombra, esse self. Uma das coisas que mais dá ibope é o trabalho com o próprio ânimos. Ânimos é o masculino que nós temos dentro de nós mulheres. E que na hora que a gente vai constelar, o que acontece? Você está desse tamanho e o seu ânimo está 10 palmos maior. E a mulher não está conseguindo lidar com esse masculino interno tão grande. Como vai vir um masculino externo grande? Como a Vera falou, lindo. Eu preciso muitas vezes recuar do meu masculino para que o outro masculino possa vir, para que o masculino externo, né, Vera, possa se manifestar, né? Então, trabalhar nessa outra posição é a constelação anímica. É maravilhoso, é maravilhoso e é muito revelador. Você, como analista junguiana, trabalha realmente com arquétipos. Eu sou apaixonada por arquétipos. No meu oráculo do Sagrado Feminino tenho aqui a roda na roda das deusas que criei, na roda do ano, mas melhor dizendo, no meu método, falamos de 9 arquétipos ao longo da roda do ano, e realmente eles são tão importantes para o feminino consciente, e tudo isto que você tem vindo a falar, porque o feminino consciente também integra o masculino consciente, naturalmente, e porque o mundo lá fora mudará se nós mudarmos dentro de nós, e porque há uma riqueza imensa de arquétipos dentro para serem ativados, para serem experienciados e para serem desfrutados. Gostei imenso desta sua forma, desta sua visão, que o mais difícil é não ser rico, não ser abundante, dá muito mais trabalho. Você sabe que uma coisa que você ia adorar? Você até pediu um caso, eu acabei não citando, mas existe a constelação das 7 deusas, né? Por Jean da Bollen, que vai, na verdade, os 7 arquétipos, os 7 chakras, os 7 níveis de poder. Então, é lindo quando você pega uma mulher e coloca as suas 7 deusas para constelar. Quer dizer, em vez de constelar a mamãe, o papai, você vai constelar ela com ela mesma, né? Um autoconhecimento profundo, né, Vera? Deve ser absolutamente maravilhoso. Já fiz algumas constelações das deusas com deusas. Você imagina uma constelação de deusas eras, das esposas, com as Afrodites às amantes, dá quase pancadaria. Mas é tão fascinante perceber que elas são as duas faces de uma mesma moeda e que precisam se juntar e aprender uma com a outra. É tão maravilhoso. Mas essa sua... Diga. E conseguir fazer a desidentificação, né? Porque muitas vezes eu coloco as 7 deusas, daí, de repente, a Hera, que é a deusa esposa, que é a deusa poderosa, mas que tem a ver com o casamento, né? Ela está em identificação com a nossa mãe. Quer dizer, nós agimos dentro do nosso casamento com a nossa mãe. Então, dentro da constelação, eu coloco a sua mãe, coloco a deusa Hera, faço a desidentificação para ela poder olhar para Afrodite e para elas se juntarem para o bem da pessoa, né? E não ficarem em conflito. Porque quando 2 arquétipos estão em conflito, é o que vem as doenças, é que vem as sensações ruins, que falta algo, que está alguma coisa ruim, né? A vida fica muito aquém de si, ou seja, ficamos com muita vida não vivida e morremos mal, não é? Morremos mal, envelhecemos muito mal. Agora, você imagina o que é se cada ser humano se engajasse, se envolvesse neste processo, Karina, como seria a revolução no nosso mundo, não é? Todos os dias. É nisto que deposito
também a minha esperança, também a minha esperança. Os contos de fadas, Karina, ensinam que o príncipe e a princesa são partes da nossa psique, já temos falou aqui no Ânimos, que precisam de ser reunidos nesse casamento alquímico do Yin e do Yang. Como é que você vê esta projeção para o exterior, por exemplo, para um parceiro, num relacionamento amoroso? E o que é que você poderia sugerir a um casal para uma história de amor mais consciente? Bom, eu sei que você já falou aqui, já deu bastante informação fundamental para este entendimento, para esta cura e para uma felicidade mais madura, não é? Para um amor mais maduro, não cego, mas maduro e autêntico. Mas o que é que você poderia acrescentar aqui nesta questão do casal, sabendo nós que o Ânimos, quando você constela o Ânimos, acho uma constelação fabulosa. Nós costumamos fazer uma meditação com o Ânimos e os meus ficam assim, o que é que apareceu? E que Ânimos é este? E às vezes as mulheres dizem que querem lá fora um determinado homem, mas estão tão identificadas com a dor da mãe, estão tão identificadas com o fardo da mãe, que não se permitem, ou que não se permitem aquele homem, não é? E, portanto, há todo o tipo de disfunção, a mãe boazinha, a mulher que é mãe, o marido que é filho, enfim, toda uma disfunção relacional no nosso mundo, que é a nossa ferida coletiva, ao fim e ao cabo. O que você poderia sugerir aqui para um casal em termos do amor, para uma história de amor mais consciente? Pare de ficar... Eu acho que o grande erro sempre é o outro. Olhe em que papel, em que posição você está se colocando. Porque é fácil falar, pare de julgar o outro, olhe para você. Mas como, Karina? Olhando o papel que você se coloca dentro desse relacionamento. Inclusive, vou até gravar uma live dessa com o Bruno, que as meninas pediram tanto. Por que as mulheres estão reclamando que os homens estão infantis? Mas por que as mulheres estão boazinhas? Por que elas estão entrando dentro de um relacionamento querendo direcionar a vida de um homem? Querendo orientar ele no trabalho, orientar na roupa que ele vai vestir, ser a mãe. Isso não é a esposa. Ou entra dentro de um relacionamento, como outro dia a gente até morreu de rir no meio de uma live, a moça escreveu: ai, Karina, estou fazendo todos os seus programas para encontrar um homem que me sustente. E daí eu e a Sheila rachamos de rir, falei: filha, volta e faz tudo de novo, que você não entendeu nada. Como eu estou dentro de um relacionamento para que esse homem me sustente, eu posso não estar na posição de mãe, mas eu estou na posição de filha. Então, um relacionamento não vai dar certo, porque um homem de verdade não quer filha. Ele pode até querer filhos, mas filhos com a esposa. Ele não quer uma filha, ele não quer uma mamãe, ele não quer uma amiga, ele quer uma esposa, ele quer uma mulher. E eu concordo em gênero, número e grau com o Bert Hellinger. Ele diz que casamento pressupõe afetividade e sexualidade. Então, quando eu me sinto atraído por um homem, quando o sexo dele, o afeto dele me interessa, eu estou me relacionando com um homem. Qualquer outra coisa fora disso é perversão mental. Se eu quero o dinheiro desse homem, quero que ele sustente, eu quero um pai. Se eu quero cuidar dele, quantas pessoas dizem eu quero uma pessoa para cuidar? Ou eu quero uma pessoa para cuidar de mim. Então, o que eu falo do príncipe encantado, o príncipe encantado é aquela pessoa que casa com as suas neuroses, porque você imagina aquela pessoa e quer que a pessoa seja daquele jeito, fica fazendo de tudo para a pessoa mudar e caber na sua forminha, né? Então, o que eu digo para você passe por processos terapêuticos. Não é uma constelação, não é um curso com a Vera, são 2, 3, 4. É pegar o livro da Vera, ler 10 vezes, né, Vera? Porque cada vez que você lê, você vê uma coisa diferente que a Vera escreveu e que agora cai a ficha, né? É realmente se dedicar para o autoconhecimento. Porque quando você estiver na sua posição de mulher, isso é obra da natureza. Se eu sou mulher, quem vai vir? Um homem, não é? Agora, se eu sou a princesinha da Disney, vai vir um príncipezinho da Disney que também não sabe fazer nada, é um filhinho da mamãe e quer que você cuide dele também, né?
É verdade. E, minha querida, é como você diz, é um compromisso de amor para connosco, é uma prática diária, é uma forma de viver, é um estilo de vida, é uma forma de viver. Porque realmente este outro arquétipo que me apaixona, que o arquétipo, no fundo, que a Hera também representa como a rainha, o arquétipo da rainha, para mim a rainha é aquela mulher amadurecida que trabalhou o feminino e o masculino. Ela foi conquistando mestria entre o feminino e o masculino. Por isso é que as rainhas são as soberanas dos seus reinos, porque Poder, elas têm também essa dimensão de feminino e masculino, uma boa rainha, como nos contos de fadas, no sentido em que uma rainha que serve o seu reino, porque depois também existe a sombra, não é? Que é a rainha déspota, a rainha, a madrasta, má dos contos de fadas, como representação exatamente também dessa ferida do feminino. Mas não é fácil para nós, para muitas mulheres, passarem de princesa a rainha, não é? Porque a princesa boazinha para a rainha implica eu ter que lidar com a minha raiva da minha mãe, e sabe que há umas mulheres tipo Perséfone, que eu chamo das Perséfone relutantes, e a Perséfone, deusa do submundo, arquétipo também da curadora, daquela que vai aos profundos e aos mistérios, mas que aparece nos círculos de mulheres como se fosse uma menininha, ou seja, ou de tranças, ou como se fosse menina. Ela não quer crescer, ela não quer enfrentar seu complexo inconsciente de poder, ela chega sempre atrasada nas sessões. É porque... Então é muito interessante perceber também as nossas humanas resistências a este enfim, abrir dessa crosta, por assim dizer, dolorosamente, mas de uma forma importante, não é? Para podermos evoluir, passar de princesa a rainha, assumindo também o máximo dos nossos recursos, o máximo dos nossos talentos e o máximo da nossa responsabilidade para cumprir o nosso destino. Mas é um processo fascinante, é um processo muito, muito fascinante. E está muito nas nossas mãos, não é, Karina? Nós podemos fazer tanto por isso. Muito. Inclusive, esse é o tema seu do quarto encontro, né? Você justamente vai falar dessa era, dessa rainha, dessa busca por essa mulher que é plena, né? Que essa mulher que se trata bem, né? E obviamente, quem vai vir vai tratar ela como ela se trata, né? E eu ri muito na hora que você falou, porque a gente nunca nem conversou sobre isso, né, Vera? Mas você falou exatamente até o negócio da trancinha, porque eu falo, daí você chega lá com a trancinha atrasada, mas você falou exatamente igual eu falo, né? Essa infantilidade já não cabe mais nesse feminino, né? As mulheres têm que entender qual é a minha idade. Eu tenho 44 anos, então o meu corpo é de uma mulher de 44, a minha postura é de uma mulher de 44, né? Elas acham que aos 20 é onde que mora tudo, né? Eu só vou ter tudo se eu tiver 20 anos de novo. E não é verdade. Eu amo ter 44 anos, né? E amarei ter cada idade, né? É porque se vive em plenitude, né? E eu vou dizer aqui um segredo. Eu tenho 55, não é o segredo esse, mas as coisas ficam cada vez melhores se nós soubermos viver. As coisas ficam cada vez melhores se nós soubermos viver. Esse é o segredo. Eu acho minha vida hoje infinitamente melhor que aos 20 anos. Infinitamente. Mas seu corpo não está como aos 20. Olha, eu tenho em dizer que está até melhor, porque eu era mais magrinha, não tinha essa postura mais rainha, né? Hoje eu me sinto mais mulherão do que aos 20, né? Eu tenho minha filha, eu tenho minha casa, eu tenho meu trabalho, eu tenho meu instituto. Quer dizer, eu tenho prazer em tudo aquilo que eu construí. Eu acho que quem não construiu, né? É que, olha, mas quem não construiu? A Persefoninha, que fica, às vezes, na vitimização ou fica procurando sempre a mamãe, né? Através de processos terapêuticos, querem que a gente, como terapeuta, resolva a vida ou que faça movimentos por ela, né? Então, quando você assumir a sua própria vida, pare de esperar que vai vir um homem que vai te dar amor, se dê amor,
que o cara chega. É real oficial isso, né? É, minha querida, e aí é um ponto, estamos hoje perto de terminar. Ainda gostaria que você falasse um pouco sobre o encontro internacional que vai ter lugar online, que vai ter lugar daqui a pouco tempo. Eu gostaria que você falasse um pouco também para o nosso público. Este tema da solidão, eu tenho tido muitas mulheres, Karina, com grandes cargos profissionais, mulheres financeiramente muitíssimo bem, mulheres que viajam por todo o mundo, mulheres que são muitíssimo bem-sucedidas, mulheres lindíssimas, inclusivamente, fisicamente, mulheres inteligentes, cultas e muito sós, de um ponto de vista amoroso, por diversos fatores. Mas é realmente, quando falamos de solidão, algumas ficam caem no desespero de estar muito tempo sós, mas não fazendo, do meu ponto de vista, não fazendo o processo que é preciso fazer, porque quando a mulher é CEO durante muito tempo, é difícil ela despir a capa de ser CEO da sua empresa quando entra dentro de casa, quando está na relação consigo. É o que você dizia, ela quer continuar a mandar também na relação, e isso é muitíssimo perigoso, não é a melhor abordagem, obviamente, porque senão vamos ter sempre, enfim, a CEO na relação, portanto, a chefe e o subalterno. Mas há outras mulheres que entram num processo muito profundo também de desespero e não conseguem, eu diria, entrar em contato com a sua alma. Eu acho que é preciso essa coragem para nós percebermos que, se for preciso ficar algum tempo sozinhas para nos trabalharmos, então abracemos esse tempo. Abracemos esse tempo. tempo. As mulheres interpretam que quando elas estão sozinhas, é como se o tempo todo há uma busca desenfreada por esse homem. Ela não consegue imaginar isso como um período, uma fase, assim como um ciclo menstrual, é um período que eu estou menstruado, eu não vou ficar pensando o tempo todo na hora que eu não vou menstruar, eu vou aproveitar aquele período. Porque isso aí é uma falta de confiança na vida. Porque quem está só e desespera, não confia que no momento ideal, a pessoa ideal vai chegar. Não absolutamente, é? Absolutamente. Se eu confio, e isso tem a ver com a confiança com o papai e com a mamãe, mas eu preciso confiar no processo. Ai, mas eu estou ficando mais velha. Ah, mas eu estou tantos quilos a mais. Ah, mas eu não arranjo homem por causa disso, preciso pôr silicone, tirar silicone. Isso não tem nada a ver com amor, gente. Isso não tem nada a ver com a sexualidade. Isso é deturpação mental. Quando eu confio no processo, eu sei que pode ser hoje à tarde, pode ser daqui uma hora que apareça alguém, daqui um mês, pode ser daqui um ano, mas eu confio no processo. Né? Você está falando do processo. Eu costumo ensinar que o feminino também são os 4 P's: o P do processo, o P da presença no agora, o P do paradoxo e o P do prazer. Trabalhar sobre estes 4 P's é processar, é crescer no feminino também consciente. E confiar no processo é muito uma aprendizagem e uma arte do feminino. De facto, lembrar que não é quando estamos desesperadas a melhor altura para atrair seja quem for. É precisamente muitas vezes quando nós sentimos que, olha, estou bem comigo, até nem penso tanto, gostaria de ter uma relação, mas não estou pensando. É aí muitas vezes que aparece a melhor pessoa para. E é isso que nós precisamos também, como mulheres, de abraçar, de confiar nesse processo e de pedir ajuda. De pedir ajuda terapêutica, de pedir ajuda a mentores, terapeutas, para podermos. Não precisamos de fazer isto sozinhas, porque temos muita gente que nos pode ajudar, e fica aqui também esse repto. Outra coisa é, quando você há pouco falava, me lembrou a questão do pensamento mágico pelo lado negativo, que é também o exagero de uma certa pseudo-New Age que acha que se eu fizer as afirmações todas certinhas e escrever a pessoa certa, a ideal é aquela pessoa que aparece. O que as pessoas não sabem é que a pessoa que aparece também tem sombra, como eu. Se eu comprei o pacote e não comprei em saldo, então eu não posso devolver, ou então devolvo, mas estou sempre comprando pacote e devolvendo pacote. Então,
é importante essa preparação interior, sempre, sempre, para não projetarmos o Salvador, porque o príncipe encantado está dentro de nós, primeiro que tudo, para depois poder aparecer fora, digamos assim, como expressão de uma unidade que se conquistou, de uma inteireza. O Jung dizia que para os homens era bastante difícil integrarem o seu lado feminino, a sua alma feminina, a sua ânima, que era mais difícil do que integrar a sombra. Eu até acredito, mas quando o homem se engaja, se envolve nesse processo, é muito extraordinário, porque os homens também que envolvem, que têm o seu feminino integrado, são mais intuitivos, são mais orientados para os relacionamentos, têm mais... Há uma dimensão, há uma capacidade de viver, como dizia, a solidão melhor. E nós vemos isso, eu vejo isso em muitos homens terapeutas, em homens que têm processos de espiritualidade e noutros homens que naturalmente têm já um feminino mais integrado e que são homens mais magnéticos, Karina, também. São, sem dúvida nenhuma. Quando ele consegue olhar para esse feminino, né? E largar o aspecto da ânima bruxa da mãe, né? Ele consegue, ele para de ser, nós estamos vivendo uma geração, é que isso é outra live, né? Mas nós estamos vivendo masculino consciente, a live. Nós estamos vivendo uma geração de homens que estão com raiva dessas mulheres. Então, o sexo é forte, ele só sente o prazer na força, ele não consegue, ele muitas vezes trai essa mulher ou tem relação com essa mulher afetiva de uma forma bem agressiva, seja verbalmente, seja através da traição, né? Seja não respondendo, seja sendo desrespeitoso dentro dessa relação, né? Então, ele não integrou o ânimo porque ele ainda não se resolveu com sua mãe, né? Ele ainda não conseguiu entender e olhar o feminino com respeito. E isso se deve muito à criação, né? Eu acho que criar uma menina exige de nós muita responsabilidade, mas criar um menino, que é fazer com que ele olhe para essa mulher e ele entenda o que é mulher, né? Nós precisamos criar as meninas para olhar e ver o que é o masculino, entender o que é masculino, e os meninos entenderem o que é o feminino, para que ele consiga tratar com esse respeito, né? E nós não estamos conseguindo chegar aí, né? É verdade. E uma das coisas importantes agora para terminar, porque é como você diz, é para uma outra live também, o masculino consciente, em mulheres e homens e cultura, mas de facto é tão importante que o homem olhe para si, para o seu espartilho cultural, que danifica tanto a expressão das suas emoções, para a sua relação com a mãe devoradora, como você disse também, com a mulher bruxa, com a mãe devoradora, que danifica tanto, de facto, as suas relações, e perceber que o encontro com a sua alma feminina é um encontro com uma cura, é um encontro com uma integralidade do ser, é um encontro com uma possibilidade de felicidade toda nova, não é? Sendo a felicidade esse processo de individuação que nunca acaba, para mim. Eu esse magnetismo em mim, né? Quando eu conheci você, eu conheci a Vera, gente, só pelos livros dela, pela autora que ela é, né? Pelas mídias sociais. E eu fui até Portugal, eu mudei minha agenda para cair exatamente lá na Conferência da Deus, porque eu queria muito ver. Porque quem está vendo aqui no vídeo, a Vera não passa uma energia, você passa essa energia da grande mãe, dessa deusa, dessa força do feminino. É uma força muito feminina. E é engraçado como chegando lá você tem essa força, né, Vera? Não é uma produção, é real, né? E a gente tem que entender que essa energia é quando a nossa alma está em vibração com a nossa verdade. Então, a atração do dinheiro, a atração de um homem, a atração da alegria está quando nós vibramos isso, daqui para lá, né? A gente vibra essa verdade interna. E isso, fascinantemente, de forma extraordinária, vai acontecer na nossa vida. Maravilhoso, maravilhoso. E naquilo que me toca também, muito obrigada pelas suas palavras. Minha querida, gostaria que terminasse, por favor, falando da conferência.
Bom, todo ano nós temos um encontro internacional de mulheres aqui em São José do Rio Preto, aqui no Brasil. Nós reunimos cerca de 200 mulheres, mas esse ano nós teremos que fazer online e aproveitamos essa dificuldade, essa barreira para, assim como o rio, desaguar no mar e abrir infinitas possibilidades, né? Então, quando as meninas falaram, meu Deus, esse ano não vai ter encontro, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, vai ter, e vai ser muito mais bonito do que seria. E porque nós temos pessoas maravilhosas como Vera, como Kate Jones, como a própria Luísa, como a Inês Gaia, muitas mulheres fantásticas, Lourdes Pedretti, Luciano Alves vai participar também, Tércio Gandar, que trabalha com Tantra. Então, venho convidar vocês para a 4ª edição do Encontro Internacional das Mulheres. Esse ano vai ser online eu decidi que seria através do Telegram, porque fica muito mais fácil a interação, porque vocês não precisam me dar assim, WhatsApp, e-mail, não precisam me dar nada, isso não é um cadastro, ninguém vai entrar em contato com você vendendo nada depois. Realmente é uma missão minha, da Vera e dessas mulheres fantásticas. Você só ir até o Telegram, @Encontro Internacional de Mulheres, clica lá e entra no grupo. E no dia 21 e 22 de setembro nós vamos postar para vocês palestras, constelações familiares, meditações, bioenergéticas, sobre o feminino, sobre o sagrado feminino. Eu agradeço imensamente a Vera, que prontamente, como uma deusa maravilhosa a serviço do mundo, eu falei com ela imediatamente sim, né? E isso foi muito emocionante para mim. Minha querida, eu é que agradeço porque faz parte do meu propósito e é com muito prazer que assim também me cumpro consigo e com todas as mulheres que você congregou, com a sua força de Áries, com o seu fogo pioneiro, empreendedor. Eu vou colocar em informação, junto com este live, quer os seus contactos, Karina, o contacto do seu Instituto Ânima e o contacto, o link para a inscrição no Encontro Internacional. E eu sinto que nós poderíamos falar... Sim, poderia te escutar, até estava aqui, tinha uma hora, ai meu Deus, escutaria a Vera, como sempre vejo suas lives, escutaria eternamente. É uma delícia. Isso é o sagrado feminino, nós amarmos a outra mulher que faz exatamente o que eu faço, e não vê a mulher na concorrência, mas sim na admiração, assim, no amor, na fluidez e na junção. No juntas, somos muito mais fortes, né? Porque através desse trabalho, por exemplo, que a Vera faz, que é das deusas, que eu também faço, que nós vamos chegar justamente nessa integração desse feminino. Eu considero, e sempre tem até um vídeo que eu falo sobre isso, eu considero que assim, metade da minha evolução como mulher foi através das deusas, sem dúvida nenhuma. Gratidão, Vera, muita gratidão, muito, muito, muito obrigada. Eu agradeço, foi um enorme prazer recebê-la aqui. Temos alguns comentários, de qualquer forma hoje esgotamos, eu não sei se, eu penso que hoje esgotamos já a nossa hora, mas Karina, querida, fica aqui o repto. Mas eu respondo para as meninas no Facebook, eu respondo, falo para elas que eu vou lá e respondo com amor, cada uma. Muito bem, muito bem. E fica o repto para um próximo live, porque eu sei que temos tema e precisamos de falar mais tempo. Sim, foi lindo o nosso encontro, amei. Eu maravilhoso, foi de alma. Muito obrigada. Gratidão. Beijo, muito obrigada. Feliz encontro. Muito obrigada. Tchau, meninos. Beijinho.